quase na casa vazia, chuva molha o grão. Geossimetria, alma, pele, pés no chão. Toda volta cabe em mim melhor. Nua veste o meu olhar. Olhe o tempo, tanto faz. Quanto durou sem cais, enfim, estadia a sós. Vem descansar, aliviar, leito de mim, ser quase na casa vazia, chuva molha o grão. Geossimetria, alma, pele, pés no chão. Toda volta cabe em mim melhor. Nua veste o meu olhar. Olhe o tempo, tanto faz. Quanto durou sem cais, enfim, estadia sós. Toda volta cabe em mim melhor. Nua veste o meu olhar. Olhe o tempo, tanto faz. Quanto durou sem cais, enfim, estadia sós. Olá, amantes da música brasileira! Carlinha! Tudo bom? Tudo bom. Musical Entrevista. Musical Entrevista. Você já sabe que vem gente boa por aí, né, gente? Ah, como é que você tá? Tô bem, e você? Tudo certo, tudo certo. Quem que a gente trouxe aqui hoje? Quem que a gente trouxe aqui hoje? A gente... Primeiro, que eu acho que é importante falar, que a gente chegou a ele por Selma Fernandes. Que vocês já viram por aqui, né, gente? Vocês estão acompanhando todas as entrevistas, né? Por favor. Por favor. Pelo amor de Deus. E depois apresentar o músico, produtor e compositor Daniel Conte, que está aqui com a gente hoje. Que honra estar aqui. Ainda mais indicado pela Selminha. Nossa. Indicado pela Selminha, mas o que acontece foi... o que aconteceu foi catártico, né? A gente assistiu vocês e... Putz. Ah, que massa. Na hora falou, tem que trazer esse cara aqui. Fico feliz demais. Para mim é um grande prazer. Obrigado pelo convite. Ah, a gente que agradece. Tem aqueles 1.005.000 recados? Por favor. Então vamos lá. A gente começa que a gente está aqui na TocaCast. É uma empresa que faz aqui, como vocês estão vendo, podcast, né? Que é esse novo formato. Aqui a gente tem outros programas na casa. Tem os 13 elementos, muito conhecidos de vocês, né? O programa da casa aqui também. E vão entrar outros programas por aqui também. A gente tem o Biologia em Meia Hora, que é gravado nos estúdios. Tem o 13 elementos e vai entrar um programa de história espetacular, além do nosso Musicalia. Aqui também a gente tem o Musicalia Show, então você contrata o Musicalia Show, você vem aqui, assim como o Daniel Conte tocou aqui, você também pode fazer o seu material. E olha, com esse material você pode divulgar, você pode usar como portfólio, você pode pegar o fonograma e jogar no Spotify. Por que não? Então, é um material que você pode fazer muita coisa, é só entrar em contato aqui com a Lady Page do Musicalia Show. E lembrando também que a gente tem a Toca Livros, que é a sua empresa de audiolivros. Então a gente vai deixar aqui na descrição um voucher para os 10 primeiros que acessarem, vão ganhar
o voucher do audiolivro, o voucher da Toca Livros para você ouvir seus audiolivros, ler seus audiolivros, que ouvir também é uma forma de ler, que lá tem um catálogo sensacional para todos vocês. E a última coisa... A mais importante, A mais importante, por favor. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Água. Lojinha do Musicália. Lojinha do Musicália, você tem caneca, você tem camisa, você tem livro. Então, aqui também vai estar na descrição a nossa lojinha. Vá lá, consuma lá, que você ajuda muito o nosso programa. A gente continuar trazendo artistas do nível de Daniel Conte. Deu até sei. Fazer a propaganda. Deixa eu degustar a aguinha aqui. Então, fiquem atentos. Todos os links do que a gente falou estão na descrição. Vão lá, ajude o programa e ajude a música independente também. Tá bom? Deu até sede. Ufa, hein? Imagino. Eu nunca mais vou querer apresentar a gente, já falei com ele. Agora que tem esse monte, eu não vou lembrar de nada. Carlinhos, estávamos falando que entramos no mais recente. Sim. Vamos falar do single primeiro, né? Apneia. Apneia. Bora falar. Vamos lá. Bom, Apneia é o primeiro single do meu segundo disco, que se chama Tudo é Rarefeito. Tudo é Rarefeito é um disco de parcerias com um compositor catarinense chamado Bruno Cole, que, no caso desse disco, assume mais as letras do Bruno, né? Mas ele não é só letrista, ele é um compositor de melodias, de canção, de uma forma completa. Mas a gente, de uns anos para cá, vem desenvolvendo um trabalho de parcerias. E a partir de um determinado momento a gente começou a perceber que tinha ali um volume de composições que a gente começou a curtir, que tinha ali, que conversavam, né? E aí a partir disso eu falei, Dani, e se a gente fizer um EP, né? Daí esse EP vai virando um disco e a coisa foi meio caminhando por aí. Então a Apneia foi o primeiro single que a gente lançou em 2023, finalzinho de 2023. Desse disco que tá para ser lançado, tá um pouquinho atrasado. É culpa do produtor do disco, que no caso sou eu mesmo. Dá bronca no produtor lá, que tá difícil os produtores hoje em dia. O pessoal é meio bagunçado, viu? Vou te falar, viu? Não dá para confiar, não dá para deixar ninguém responsável pela coisa. O pessoal não faz as coisas no prazo que a gente combina, viu? Mas é isso. E essa é uma, acho que é uma característica importante desse trabalho, que é o primeiro disco meu que eu tô produzindo totalmente em casa. Eu assumi a produção mesmo. Então, eu gravo tudo, produzir toda a parte musical. Tem ali uma participação, tem uma participação do Bruno, tem uma participação de um cellista também, do Franklin Martins. Mas foi todo gravado em casa. Eu estou mixando, masterizando, eu que estou fazendo a produção total do trabalho. Então, é uma sobrecarga de trabalho. Digamos que já era ali né? E digamos que 2024 não foi lá um ano muito fácil. Nossa, então, aí o trabalho deu uma atrasadinha, mas tá para finalizar agora em 2025 e lançar. Mas na sua casa, assim, as gravações todas são lá também? Foram todas feitas em casa. Assim, a casa mudou um pouco de caminho, de lugar no processo da gravação do disco. Mas, assim, foi tudo gravado em casa. Tudo gravado por mim em casa e utilizando o meu equipamento, instrumentos virtuais e tal. Então, a produção foi feita por mim. Então, esse é um dos motivos que atrasou. Esse é um dos motivos que... Mas é isso, estamos já finalizando e acho que até ainda nesse primeiro semestre de 2025 ele tá no ar. Cara, tem muito uso de instrumento virtual? Então, foi a gente até estava conversando um pouco sobre isso, né? Antes de começar, sobre essa questão do trabalho solo, da questão dos músicos e tal, né? Verdade. Eu sou um músico que vem ali da formação do violão, né? Fui estudar então eu cresci um pouco com esse estigma, né? Do tipo, o MIDI, o instrumento virtual... vai roubar o trabalho do músico, que hoje é uma discussão que acontece muito em torno do IA e tal, mas né? Que a coisa foi para um lugar tão, né, que tipo, o MIDI hoje, o pessoal é light, né? Perto do que a inteligência artificial faz, o MIDI hoje é o de menos. Os sintetizadores e tal. Mas ao mesmo tempo é isso,
com o passar do tempo, eu fui começando a tentar desenvolver um processo de autonomia no sentido da questão estética de construir a possibilidade de uma profundidade de timbres, de ambiência, né, na hora de tocar, e que seja mais portátil do que a gente depender de levar muitos músicos ou um técnico, ou se a gente vai tocar num teatro, se a gente vai tocar numa sala, como que a gente consegue construir essa atmosfera com o que a gente tem, né? Caramba. E de forma de colocar, se a gente precisar colocar isso numa mochila, né? Como que a gente consegue? Com o passar dos anos isso foi se tornando possível, né? Com os notebooks, os instrumentos virtuais, as placas de som, tudo muito mais portátil, a gente consegue hoje construir isso melhor. E eu venho, com o passar dos anos, tentando entender como construir isso. E, obviamente, também desestigmatizando essa questão do uso dos instrumentos virtuais, dos sintetizadores na aplicação do trabalho que eu faço, que sempre teve muito conectado com a música brasileira, assim, né? Uhum. Assim, então, e eu gosto, estilisticamente, de mexer com vários gêneros e tal. Então, o Tudo é Rarefeito. Isso é diferente do Estadia, por exemplo, que é o primeiro disco, que foi todo acústico, né? Tem ali até uma coisa ou outra, mas ele é basicamente um monte de músico tocando e enfim, do jeito que se pensa, fazer música com músicos, né? Colocar todo mundo tocando. E aí mais de uns anos para cá eu venho trabalhando um pouco mais com produção musical, né? Para além do meu trabalho. E eu fui começando a gostar dessa questão do uso dos instrumentos virtuais, dos sintetizadores, dessa estética mais híbrida de gravar um violão e colocar um eletrônico ali junto, e como que a gente consegue achar uma textura diferente com essas coisas e construir uma assinatura de um trabalho, né? Não só, tipo, não pela... não tenho dinheiro para chamar outro músico, então vou usar o instrumento virtual, mas é como que eu posso construir esse som sem também depender de tanta gente, para você ter esse processo mais autônomo mesmo. E aí o Tudo é Rarefeito, ele entrou um pouco nesse lugar, né? Então é um processo de um desafio pessoal mesmo, de como que eu posso tentar construir essa estética com o que eu tenho. Então, nisso foi todo gravado em casa, foi feito tudo desse jeito, por opção mesmo, assim, né? De buscar esse desafio de chegar num som, como que é chegar num som sozinho, né? Sozinho desse jeito, né? Puxando essa responsa para si. O disco atrasa 1 ano para lançar, mas é verdade. Mas a gente tá ali na coisa e agora é concluir a etapa, né? Concluir essa fase. Eu tive um professor de mixagem que ele falou que a primeira vez que ele viu um instrumento virtual de bateria, o bom mesmo, ele falou... Já era. Acabou tudo. Que é tão difícil gravar bateria com uma microfonação tão perfeita assim. Eu falei, gente do céu, já era. E é curioso falar isso em 2025, né? Porque eu fico pensando, vou fazer 45 anos esse ano. E daí você pega talvez uma pessoa que esteja assistindo aí o podcast falando, pô, mas a pessoa tem lá assim 20. Você fala assim, mas o que esse cara tá falando? Tipo, porque a galera, as gerações mais novas, ela fala que o músico hoje em dia, ele já começa a tocar com um notebook com uma placa de som na frente, Sim, né? tem o processo. A nossa geração não, né? Nossa geração, ela cresceu, quando eu tinha 20 anos, você ia pra 18, 15, quando eu comecei a tocar, você ia pra estúdio gravar, né? Você não tinha a possibilidade de ter um computador em casa com uma placa de som, com um microfone para gravar. Isso era caríssimo e inviável, né? De você ter. Então você ia para um estúdio, era todo um negócio, né? Você tinha que pagar do bolso o estúdio, as gravadoras também já estavam, né, mudando muito, um pouco o jeito de trabalhar. Então, essa coisa de se autoproduzir, ela não era uma coisa tão palpável como é hoje, né? Então, a nossa geração foi pegando todas essas transições do vinil para o CD, do CD para o streaming e do notebook, que era... Você não tinha notebook, né? Você tinha as máquinas, né? Aí começou a ter o notebook, aí a internet, o MP3, o Napster... Nossa, toda uma Napster. História, né, de coisas que foram mudando o jeito de você que se consome música e que se produz, né? E consome, exatamente. Então, a nossa geração pegou tudo isso. Então, assim, isso que eu tô falando, para mim, é um processo de como que eu também, pessoalmente, fui lidando com todas essas questões, né? Você se transformou junto, né? Você embarca. Eu acho que é uma questão geracional também, porque eu vejo muita gente da minha geração relutante ainda com esse papo, né? Mas tem que aprender a mexer no computador, tem que mexer num programa de gravação. Eu falei, cara, tipo...
Tem. Você pode não ser não precisa ser um mixador, não precisa ser um gravador, mas tem uma parte da tecnologia hoje que eu acredito que assim, a gente tem que conversar com isso, né? Não dá para fazer de conta que não dá, que não pode, né? Nossa. A gente tem que encarar e achar o jeito de dialogar, o nosso jeito de dialogar com isso, né? E a masterização é sua também. A masterização é minha, mas assim, é isso. Eu sou um cara muito enxerido. Vai funcionar. Hoje em dia é assim Porque é mesmo. isso. O meu processo com essa parte mais da finalização, da mix e da master, ela vem vindo de um processo altamente prático, né? Eu nunca estudei mix e master. Eu não me recomendo como um mixador e um masterizador. Eu não me vendo nessa função. Mas com o passar dos anos de fazer, de produzir os meus trabalhos e alguns amigos que às vezes chegam, pô, o pessoal não tem ali uma grana pra mixar, né, com um cara legal. Fala, pô, Dani, gostei daquela mix que você fez, você não faz a mix do meu trampo, daí você vai lá, você faz uma master, daí o pessoal começa a trazer um volume de trabalho, e esse próprio volume de trabalho vai fazendo você também pegar umas Você manhas. estuda fazendo, né? Então você, obviamente, não é o melhor mixador, masterizador das galáxias, mas você também consegue entregar um trabalho que as pessoas, né, publicam e, pô, fica bacana, né, a pessoa sente que o som chega, né? E acho que é um pouco esse desafio também, né, que o processo de criação e o próprio volume de informação que o mercado fonográfico e as redes sociais impõem pra gente, né? Do tipo, a gente tem que lançar coisa toda hora, mas o processo criativo, ele tem um processo de maturação também, né? Então, como é que você faz para você não lançar qualquer coisa toda hora, para você entrar nesse fluxo, mas ao mesmo tempo você também não entrar num processo que não dialoga com esse fluxo, né? Quer dizer, olha, eu vou ficar, por exemplo, Estadia, eu demorei 6 anos para gravar e lançar. Desde o momento que eu falei, vou fazer um disco, o dia que eu lancei foram 6 anos. O Tudo é Rarefeito tá demorando quase isso, mas não foi na mesma intensidade, não foi no mesmo processo. Teve uma pandemia no meio, teve todo um negócio. Né? Mas como é que você fala, bom, vou lançar um disco de 6 em 6 anos, fazendo tudo, né? Como você fala, bom, no estúdio gravado, no melhor estúdio que eu podia gravar, com os melhores músicos que eu podia fazer, a não ser que você tenha, sei lá, um edital aprovado, que é sempre também esse funil, né, de possibilidades financeiras de você conseguir fazer. Enfim, você não fica com o trabalho parado tentando juntar esse dinheiro e não acompanha esse fluxo do tempo, e ao mesmo tempo não sai lançando qualquer coisa só porque, olha, todo mês você tem que lançar um single. Nossa, já pensou, né? Que mundo é esse? Como que a gente acha esse equilíbrio, né? Enfim. E aí a gente teve um tonzinho, assim, né? Eu não sei se você pode dar muito spoiler pra gente. Claro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre o que esperar do álbum em si, assim. Que atmosfera você quer trazer pra gente? Olha, eu acho que a primeira coisa, o que eu gosto, né? Eu tenho gostado de pensar no meu trabalho, é essa vontade de sempre me desafiar, né? Eu não gosto muito dessa ideia também, que eu sinto que mercadologicamente a gente acaba sendo induzido a pensar que a gente tem que seguir sempre uma linha, né? Então, olha, eu sou um artista da MPB, então, sei lá, eu toco isso, eu lancei um disco assim, eu acho que, lógico que você pode como artista fazer isso, se isso faz sentido para você. Eu não acho que isso não faz sentido para mim, mas eu também procuro respeitar muito os meus ímpetos criativos, né? E acho que essa construção desse processo criativo, ela é muito relativa a cada pessoa do que a gente vive na nossa vida, né? Sim. Eu, no meu caso, por exemplo, quando eu fiz o Estadia para mim ele tinha a ver com eu me colocar num desafio de um papo que era, eu tive uma formação como violonista, depois eu fui estudar voz, aí eu passei um tempo tentando entender como que era essa minha dinâmica como violonista e cantor, achar um jeito de amarrar as duas coisas. Então eu queria que o disco fosse um negócio que o violão e a voz eles sustentassem a canção de uma forma, se eu fosse tocar com banda, eu fosse tocar sozinho, o arranjo estava ali, né, sustentado, e aí a banda desdobrava nessa coisa para aumentar, ampliar o leque ali de timbres, de profundidade que você trabalha com o arranjo. Aí tem as cordas, aí tem a percussão, aí tem a bateria, tem o piano. As outras coisas entram, mas o violão e a voz sustentam. Esse era o meu desafio pessoal, porque eu sempre tive essa questão de, como cantor principalmente, né, tipo, achar
tentar evoluir o meu processo como músico, né? Assim, me colocar mais ou menos assim, você jogar a sua régua particular lá pra cima e falar, bom, eu vou ter que correr atrás de chegar nessa régua agora. Fiz uma música difícil de tocar e cantar, preciso tocar e cantar essa música. Afinal de contas, ela é minha. Mas quem vai tocar essa música que você não, né? Então, o Estadia teve esse desafio musical pra mim. O Tudo é Rarefeito, ele já entra depois de um momento que eu falei, beleza, lancei o Estadia, senti que esse progresso aconteceu naturalmente por conta desse alto desafio, né? Mas aí foi caminhando para outro lado, porque nesse processo eu também sempre trabalhei com, por exemplo, trilhas de dança, trilhas de teatro, trabalhos com audiovisual. E quando eu vou para essa área, eu me vejo como compositor, como um cancionista, né? Eu gosto de canção popular, eu trabalho muito em cima de texto, de letra, mas quando eu vou para a área da trilha, eu vou para uma área altamente experimental. Eu vou lá, jogo o microfone de contato no chão, eu jogo pedal de guitarra, eu começo a processar um monte de coisa. E isso foi me levando para um vocabulário de sons, de trabalho, de experimentação, que não conversava em nada com o meu processo como cancionista, né? E que eu gostava do mesmo jeito. Aí eu comecei e paralelo a isso também acontecendo essa coisa das trilhas que eu estava falando, né? Tipo, você grava um trabalho, você produz um trabalho para não sei quem, daí você mixa, aí você vai lá, monta. Eu fui ganhando um pouco essa experiência também. E chegou uma hora que eu falei, cara, por que eu não faço isso com o meu trabalho, né? Porque também essas questões que eu estava falando desse tempo, né, do mercado fonográfico, do fluxo de informação te demandar, isso foi sempre me angustiando. Eu falei, cara, acho que eu tenho que produzir meu trabalho mesmo. Você manda material para um edital, numa prova, daí você espera um ano para provar de novo, daí você de novo na prova, daí você fica, bom, então estou dependendo de edital para fazer o meu disco, não consigo fazer pelo edital, e meu trabalho não acontece porque eu não tenho dinheiro, não tenho edital. Eu falei, não, vou fazer meu trabalho. E então o Tudo é Rarefeito, ele veio nesse processo de condensar, né? Tipo, como que vai ser um disco que é completamente, obviamente, diferente do Estadia, né? Porque ele já não está conversando só com essa relação do violão e voz, isso vem no disco também, mas já buscando essa sonoridade mais híbrida mesmo, indo para uma coisa de tipo misturar o eletrônico, trabalhar com elementos de mixagem, coisas até que são daí muito difíceis de reproduzir mesmo num show, porque não tem esse objetivo, mas encarar o processo criativo mais como produtor, né, um produtor-compositor, do que só um compositor que vai ser gravado por um produtor e ele está ali só na produção tentando administrar o que o compositor fez, né? Assim, gravar com o melhor microfone, com a melhor... Você cria, você produz compondo, compõe produzindo, é meio misturado, né? Então, o disco, eu acho que ele caminha... Eu acho que o spoiler tá aí, assim, essa coisa mais híbrida da sonoridade do eletrônico e do acústico, do violão e tal, e que vai explorando para lugares às vezes mais ásperos, às vezes mais experimentais, e outros lugares que conversam um pouquinho ali com a sonoridade do Estadia, dessa relação do violão e da voz. Tem músicas mais acústicas, tem músicas que pesam mais nesse hibridismo, e acho que o desafio tem sido, né, como amarrar, né, essa coisa, fazer isso virar uma viagem, né, o disco, né. Enfim, falando pra caramba, né? Desculpa aí. Imagina, maravilha. Uma delícia saber. Assim que é, né? Assim que é. Mas assim, certeza. Deixa a gente curioso agora pra conhecer esse trabalho. Caramba. E eu acho que o desafio... Eu tenho entendido também essa coisa dos singles, né? Que a gente tá falando um pouco disso também, né? De como que a gente lança os trabalhos, né? Acho que essa coisa da gente poder lançar os trabalhos hoje como EPs, como singles, né? São, na verdade, formas da gente diminuir os nossos discursos, né? A gente pode ter um discurso de um single, ter um discurso de um EP que conversa ali com algumas... E o disco, hoje em dia, como o fluxo está muito mais rápido, é muito mais fácil você manter o fluxo lançando singles, né? Então, eu acho que isso faz com que a gente também, nos formatos, a gente esteja mais... então, se você vai lançar um disco, é porque você realmente quer lançar composições que conversam mesmo, né? Tipo, você tem um discurso para contar como se fosse um filme, né? Sim. Você fala assim, bom, um filme, você não vai lançar um longa se você só tiver assunto para fazer um curta, né? Você pensa... Então, acho que
paralelamente na música tem um pouco isso. O disco, ele vai virando um assunto de uma história que você quer realmente contar, você tem para contar com mais de uma música, ou mais de 3 músicas, né? Que eu acho que teve um tempo na minha época, por exemplo, né? Falando como um velho, né? Na minha época. Mas eu acho que antes disso ficar um pouco mais comum por conta desse fluxo, eu acho que tinha um pouco na canção popular essa coisa de às vezes o disco ser só um amontoado de músicas mesmo, né? Tipo, Sim, assim, verdade. assim, olha, tenho 10 músicas aqui que, elas conversam mais ou menos entre elas, mas não é um disco conceitualmente feito a partir de uma ideia, né? Você fala assim, eu sou um compositor, tenho 10 músicas aqui que eu quero colocar, e você coloca 10 músicas, você tem 10 músicas. Aí tem uma de trabalho que você vai mais. Aí, essa coisa de tipo, normalmente os discos tinham 12 músicas, 10 músicas, e aí você lança um disco com 12 músicas, 10 músicas, porque é como se lança um disco, né? Hoje acho que isso já vira uma coisa mais assim, não tenho 10 músicas, por exemplo, o Tudo Rarefeito tá com 8. Né? É um disco curto, né? Mas também é curto porque eu também acho que ele diz nas 8 músicas que tem que dizer. Assim, né? Tipo, sim. Enfim, é isso. Eu acho um número bom. Ainda sai algum single do álbum? Não, agora é o álbum. Agora é só o o álbum. Eu até pensei em lançar mais um single ano passado para dar conta desse gap, né, do lançamento, mas eu acho que não, porque o processo, essa das questões da autonomia também da produção, né? O fato de estar na minha mão já dá vontade de fazer outras coisas, né? Tipo, eu já começo a olhar para a mixagem da apneia, que nem já estou fazendo. Acho que eu já vou mexer nessa mix aqui. Não acaba nunca, né? Aí o disco vai ficando assim. Infinito. Aí você começa a mexer demais na coisa, né? Eu já tô assim, não, eu preciso terminar. O único motivo pelo qual eu não lancei ainda foi porque eu preciso gravar 2 vozes, até a mixagem tá praticamente pronta, né? Nossa. Aí eu tava esperando passar esse período de carnaval, tal, porque eu sou um carnavalesco também. Ai, me jogo tudo que é bloco. Me joguei no carnaval e aí eu tava esperando recuperar um pouco para poder gravar as vozes e finalizar e lançar. Então falta pouquinho. Tá no forno. Tá, se eu fizer um corre essa semana, termina. Assim. Olha só! Se não aparecer nenhum bloco de carnaval no fim de semana que vem. O pós, cara, tá no pós-carnaval. Chega de carnaval, gente, pelo amor de Deus. Não, chega não, pode ter. E você tem o projeto, né? O Segue o Bloco. O Segue o Bloco foi um disco que a gente lançou, foi em 2017, acho que foi. Que foi uma encomenda legal. Na época, acho que foi Azul Music. Que eles estavam querendo um disco de marchinhas de carnaval que era para fazer mais uso comercial, assim, para tocar em supermercados, shoppings, né? Ter esse repertório para poder comercializar, né? Mas foi um momento muito bom, assim, porque foi eu, Rodrigo Panassolo, Demetrios Lulo, e a gente teve muito pouco tempo para fazer. E foi o que seria um disco duplo, né? Porque foram, mais de 20 músicas. E a gente teve muito tempo para compor, muito pouco tempo para compor, muito pouco tempo para gravar. Mas foi um processo delicioso. A Gisele de Santi também participou, cantando. E Igor Sonier na bateria. E a gente gravou no mesmo estúdio que a gente gravou o Estadia também. Foi um processo muito intenso, que tinha esse caráter, a princípio, comercial. Não virou um rolê que virou show depois. Mas já aconteceu de entrar, na Lojas Mel e tá tocando disco. Nossa, foi engraçado que eu conheço essa música. E eu demorei pra entender que era do disco. Eu falei, caramba, tá tocando tal música. Eu acho que eu usei o Shazam pra reconhecer. Nossa, foi bom mesmo, né? Rolou. E teve o Segue o Bloco, mas foi esse projeto a princípio pontual, mas eu tinha um outro bloco que chamava No Mundo. A gente fez agora no canal, saiu inclusive nesse domingo um bloco que a gente organizou em 40 dias, assim, vamos fazer o bloco, vamos. Levantamos lá. Ainda tá rolando o bloco ainda, a gente não foi mais. Perdemos esse. Perdemos esse. Esse a gente não divulgou porque ele tava clandestino. Assim. A gente não pôde divulgar, mas a gente já quer oficializar para ano que vem.
Enfim, mas eu gosto muito de carnaval. Eu saio todo ano com uma fantasia, chama Estação Sé. Uma placa da Sé, assim, aquela placa do metrô, daí chega aquelas. Você fica no meio da muvuca, fica aquela plaquinha dessa aqui, nem a Estação da Sé, 6 da tarde. Eu saio desde 2018 com ela. Enfim, mas a parte da produção musical eu gosto muito também, tem esse disco que eu tenho maior carinho. Ela tem um brilho em que me espelho e tem um sorriso em que me espalho. Ela tem uma sina no rosto, um desenho de lua, e no centro da lua, a noite em que me espraio. Ela tem um brilho em que me espelho e tem um sorriso em que me espalho. Ela tem uma sina no rosto, um desenho de lua, e no centro da lua, a noite em que me espraio. E ali tem uma força nos olhos da lua, e de noite ali é que me acendo pra desvendar o porto. E ali, intrínseco farol da gravidade que orbita no meio da testa, da cabeça feita iluminada, ela tem um brilho em que me espelho e tem um sorriso em que me espalho. Ela tem uma sina no rosto, um desenho de lua, e no centro da lua, a noite em que me espraio. Ela tem um brilho em que me espelho e tem um sorriso em que me espalho. Ela tem uma sina no rosto, um desenho de lua, e no centro da lua, a noite em que me espraio. Existe vida inteligente quando entro em parafuso e mergulho no universo abissal desse poema que me aguarda sorrindo feito egípcia esfinge, querendo alguém que o decifre e saiba guardar segredo que de certo, por tão sábias, as palavras não dizem não. Ela tem um brilho em que me espelho e tem um sorriso em que me espalho. Ela tem uma sina no rosto, um desenho de lua, e no centro da lua, a noite em que me espraio. Ela tem um brilho em que me espelho e tem um sorriso em que me espalho. Ela tem uma sina no rosto, um desenho de lua, e no centro da lua, a noite em que me espraio. E ali tem uma força nos olhos da lua, e de noite ali é que me acendo pra desvendar o porto. E ali, intrínseco farol da gravidade que orbita no meio da testa, da cabeça feita iluminada, ela tem um brilho em que me espelho e tem um sorriso em que me espalho. Ela tem uma sina no rosto, um desenho de lua, e no centro da lua, a noite em que me espraio. Ela tem um brilho em que me espelho e tem um sorriso em que me espalho. Ela tem uma sina no rosto, um desenho de lua, e no centro da lua, a noite em que me espraio. Existe vida inteligente quando entro em parafuso e mergulho no universo abissal desse poema que me aguarda sorrindo feito egípcia esfinge, querendo alguém que o decifre e saiba guardar segredo que de certo, por tão
tão sábias, as palavras não dizem não. Um brilho em que me espelho, um sorriso em que me espalho, uma sina no rosto, um desenho de lua, e no centro da lua, a noite em que me espraio. Ela tem um brilho em que me espelho e tem um sorriso em que me espalho. Ela tem uma sina no rosto, um desenho de lua, e no centro da lua, a noite em que me espraio. Não, eu imagino que, apesar de ser assim, apertado, né, essa coisa do tempo que você falou, imagino que foi uma experiência diferente também, né? Porque estar nesse processo de gravar no seu tempo, né? E de repente chegar uma coisa assim. E essa coisa do projeto encomendado que ela é curiosa, né? Porque, obviamente, foi um processo muito divertido de compor, né? A gente falou, bom, acho que foram 30 músicas ou 28 músicas, foi um número assim. Eu lembro que a gente fez uma conta mais ou menos, acho que dá mais ou menos 10 músicas pra cada um, e a gente, sei lá, tem tipo 20 dias pra compor cada um 10 marchinhas. E a gente, assim, marchinhas, só que daí tem toda essa questão, que as marchinhas, por um lado, tem esse lugar irreverente, né, da gente brincar com as coisas, às vezes cai até num lugar um pouco mais, assim, mais sacana, mais, né? Mas que comercialmente isso também é discutível, né, porque daí, tipo, então, eu lembro que teve situações em que a letra da música foi cortada, foi adaptada, então teve esse lugar dessa preocupação também. Mas teve essa coisa dessa pressão de fazer, você tem que ter 30 músicas. 30 músicas e 10 músicas, e aí, tipo, você tem um pouco desse processo de você compor e falar, putz, mas isso aqui não ficou tão bom. Mas você deixa a coisa rolar, né, também e tal. E aí, esse foi o processo da criação, daí depois teve o processo de gravar, daí eu gravei guitarra, gravei baixo, o Demetrius gravou guitarra também, gravou baixo. Todo mundo gravando voz, o Demetrius e eu também, acho que no disco só o Demetrius faz trombone vocal, né, então a parte de metais do disco não foi com metais mesmo, foi com trombone, vocal, enfim, foi muito divertido. Segue o bloco. Segue o bloco. Tá lá, ano que vem estaremos lá, seguindo o bloco. Agora tem o lance do documentário, né? É verdade, de trilha, né? Trilha. A gente destacou o Alma de Bicicleta, né? Alma de Bicicleta. Alma de Bicicleta. Alma de Bicicleta, ele é um projeto que eu fui convidado pela Denise Silveira, que é uma grande amiga, é uma ativista do ciclismo também urbano, né? E esse foi um dos projetos da pandemia, assim, né? Que pintaram nesse meio tempo, que tem a ver com essa questão das trilhas também. No caso desse documentário específico, eu participei com uma música no final, né? Que a Denise me mandou a letra. Que é uma música que fala muito dessa questão da bicicleta no meio urbano. Ela é quase que um jingle, vamos dizer assim. Só não é um jingle porque ela é uma música mais longa. E a gente tava falando do Tati também, né? Hoje, na hora que a gente tava conversando na hora do almoço. E ela conversa um pouco com esse astral do Tati, do jeito de compor, né? Tipo, essa coisa de falar da bicicleta, né? Assim, então, tipo, né? E foi um convite muito gostoso, porque acabou que eu fiz uma música com a Denise, que a gente é isso, amigo há muito tempo, e sabe, nunca imaginei que eu fosse fazer uma música com a Denise, a gente fez uma música. E esse documentário foi circulando por festivais fora do Brasil e ganhou alguns prêmios, então foi um momento interessante. É isso, eu acho que é um documentário bacana que fala sobre justamente essa questão da bicicleta como um meio de transporte, como isso, né, tem que ser muito considerado no sentido de segurança, no sentido de viabilidade, assim, de locomoção das pessoas, que conversa inclusive com todo esse caos que a gente está vivendo, caos climático, essa questão do consumo dos combustíveis, né, e enfim, eu acho que ele já era muito pertinente na época, ele vai se tornando ainda mais na medida em que a gente vai entendendo essa necessidade, assim, de rever os nossos consumos, né? Caramba.
E você trabalha muito para trilhas sonoras? É muito encomendado, além da encomenda do bloco, é muito encomendado trilha sonora para ti? Não é tão encomendado, mas assim, isso é uma chave que eu tô procurando virar um pouco mais esse ano, assim. Olha só. Porque assim, eu nunca me vendi muito como produtor, ainda mais como produtor musical no sentido de tipo, olha, tem um estúdio, trabalho com produção musical, então me mandem jobs, né? Faço trilhas, faço mixagens, faço masterização. Isso não é uma coisa muito que eu andei buscando, porque a produção ela veio entrando, como eu estava contando para vocês, né? Meio que como uma necessidade, meio, né, que tinha a ver com essa questão de ir achando um jeito de fazer sozinho, e acabou virando uma questão que que conversa com uma demanda criativa minha pessoal, né, de como que eu construo isso, mas acabou que foi virando uma coisa que no passar do tempo começou a rolar uma demanda mais de pessoas próximas, né? Você não faz uma música? Daí eu falo, posso gravar em casa. Dani, você não, gostei daquela mix que você fez pro meu amigo lá, você não faz pra mim também? Dani, aprovei um edital que tem uma verbinha curta, você não quer fazer a master? Nossa, e a coisa legal. vai girando legal. um pouco assim, né? Mas esse ano, assim, eu por conta disso tudo, eu tenho pensado assim, acho que tá na hora de começar também a dar a dar uma bombadinha nisso, né? Assim, e aí, será que eu não faço uma divulga também? Mas calhou que nesses últimos anos também apareceram coisas de trilha assim. Essa foi uma trilha. Teve uma história muito, muito bacana nessa parte de trilha também, que na pandemia teve um projeto que eu fiz que chama Experimento Confina. Que o Confina, ele era basicamente assim... Aí, vou tentar não falar muito, mas... Mas era a próxima pergunta, Olha só, já vou logo te falar. Já tava por aí, Isso conversa um pouco com o assunto do mestrado que eu tô fazendo. Mas que daí tem a ver com essas coisas que a gente tá falando de mercado. Uma coisa que tava me cutucando uns anos, é como que a gente desapoia um pouco o nosso processo criativo desse... Canção popular sempre teve muito conectado com a estrutura do que o mercado, do que precisa do mercado, né? Quer dizer, a gente hoje ouve, até hoje, né, músicas em média ali de 3 minutos e meio, Sim. 4 minutos, porque lá no começo da gravação sonora, você gravava nos discos lá, era o que cabia, né? Que cabia ali. Então, você criou ali ali foi começando a se criar uma forma de um padrão de escuta, né? Que até hoje, de certa forma, a gente segue, né? Sim. Quando a música é muito mais longa do que você fala, nossa, que música... Né? Ainda mais hoje com o fluxo de informação. A introdução, 10 segundos demorou a introdução, já passa pro lado. Né? Verdade. Então, o nosso parâmetro de escuta ele é muito pautado no que lá no começo do século passado começou a se fazer como forma de gravação. E querendo ou não, por conta dessa necessidade do compositor, do cancionista tá no mercado, ele também acaba compondo nesse flow. Vai virando um ciclo vicioso, né? Ele quer entrar no mercado porque precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa, né, divulgar o trabalho. Ele compõe vai tentando entrar nesse negócio, e ele se retroalimenta. E eu comecei a pensar, mas a gente hoje com a tecnologia cada vez mais vai tendo tantas possibilidades de fazer tantas coisas diferentes. Se você quiser apertar o REC num celular e ficar gravando por uma semana, você consegue, né? E por que a gente está ainda mirando em fazer uma música de 3 minutos e meio, né? Assim, não que isso não possa acontecer, mas a gente pode mirar em outras coisas também. E uma das coisas que então eu comecei a pesquisar como que a gente pode... Que pontos do mercado fonográfico a gente pode tentar subverter para tentar chegar em outros lugares. E quais são esses lugares? Vamos achar. Aí o Confina, ele tinha essa brincadeira de tipo... Ele não era um projeto feito para tocar, por exemplo, não era para ser gravado num disco, não era para ser tocado no Spotify. A lógica dele vinha... Na época, o Instagram, ele tinha aquela coisa dos vídeos... Não tinha reels, não tinha essa coisa. Você conseguia fazer vídeos de até 60 segundos. Sim. Uhum. E que quando você coloca o vídeo no Instagram, ele acaba e volta, né? Se tem menos de 60 segundos, beleza. Mas ele acaba e volta. Ele fica circulando, né? E aí eu falei, se eu fizer um projeto para o Instagram, que daí tinha áudio e vídeo, por isso que eu também estou falando do audiovisual, né? A música ela tem que ter até 60 segundos, só que
não é que ela começa e acaba, e aí ela começa de novo. Ela tem que conectar o final com o começo. Ela tem que ser circular. Tipo cajuína. A cajuína cristalina em Teresina, existimos, a que será que se destina? E a música volta pro começo, né? Então, o final da música já liga pro começo e a coisa, se ninguém... Se não acabar a energia da casa, ela toca infinitamente. Então, eu queria que o projeto ele fosse... Então, isso funcionava, a princípio, só no Instagram, né? Porque você tinha o vídeo de até 60, era o formato do Instagram que definia como que eu vou compor a música, né? Então, a lógica circular e até 60 segundos. Então, aí eu fui convidando pessoas, falava, vamos fazer uma música assim e tal. E aí tinha o vídeo, então eu chamava de vídeo canção, porque, tipo, não era só o áudio, né? E a coisa virava nessa, tipo, a gente tinha que compor uma música de até 60 segundos, que o final conectava com o começo, e aí tinha que fazer uma edição precisa pro final. Na hora que você coloca isso no Instagram, ela, de fato, gira, sem dar aquela tropeçada, né? Aquela lombada. Obviamente que isso não deu certo muitas vezes. Mas que daí a pessoa assistindo o vídeo no Instagram, ela às vezes nem se desse conta de que o vídeo girou. Caramba. Né? E aquilo só faz sentido no Instagram. Entendeu? Tipo, se você jogar isso no Spotify, isso não acontece no Spotify. Se você jogar isso num CD, isso não acontece no CD. Então a brincadeira era brincar um pouco com essa subversão. Outra forma gerando um outro conteúdo, né? Basicamente isso. Pô, mas faz tempo isso, então, porque agora estão fazendo isso. Depois que você fez, muito tempo depois, o pessoal faz isso. Termina um vídeo e fala, eu fiz muito isso. Sim. Eu falava de um disco, dica de disco do dia. Falava do disco, e fica aqui com a gente, para mais dica de disco do dia. Sim, exatamente. Daí você fica... os rios hoje, eles são assim, né, também. As pessoas fazem de um jeito que parece que... Mas calma aí, já ouvi esse camaradinha falando isso. e aí, quando você vê, você fala, tô assistindo de novo do começo. Mas é as malandragens que a gente vai criando, né, com coisas. Antes de todo mundo, precursor. Então, eu tava contando isso porque daí uma das músicas, um dos vídeos desse projeto é uma música que chama Temporal, que é uma música que eu fiz com uma letra do Rogério Santos, e que daí o Dani Drummond, que é um cineasta, eu convidei ele para fazer o vídeo, né? Aí ele fez o vídeo, ficou muito legal no projeto Confina. Só que daí ele gostou tanto que ele transformou isso num curta. Que daí no Confina tinha, sei lá, a música ficou com 28 segundos, 30 segundos, ficou muito menos do que 1 minuto, né? Aí a gente pegou, copiou a música, colou, ela ficou com 1 minuto e pouquinho, ou um pouquinho menos de 1 minuto, sei lá. O fato que virou um curta de 1 minuto. Que aí ele começou a mandar isso para festivais fora do Brasil e foi premiando também. Então as experiências com audiovisual, com trilha, né? Eu tô dei essa volta toda para falar da trilha de novo. Elas foram pintando muito assim, né? Tipo, ocasionais convites, ou sei lá, tipo, por exemplo, namorei com uma bailarina que fez um espetáculo de performance, daí aquilo também virou um vídeo que depois foi para festival e aconteceu coisas assim. Então, elas foram rolando desse jeito. Olha, mas então mas existe essa... Você quer sair desse circuito e agora vender como... gente, contratem. Adoro. É que acho que acaba não acontecendo tanto também, porque eu gosto muito de conectar o meu lado profissional com a questão artística mesmo, né? Sim. Então acaba que os convites vão rolando muito por conta dessa questão da afinidade artística, não de tipo, olha, quero gravar, né? Preciso tipo, então, de alguém só um estúdio, gravar. Preciso produzir uma trilha, então dane-se o que essa trilha tá falando, tipo, vamos produzir. Tipo, eu obviamente já trabalho, vou seguir trabalhando com coisas assim, porque todo mundo que trabalha precisa pagar as contas, tem que fazer eventualmente coisas que às vezes não é tão conectado com o que a gente acredita artisticamente, ou quer fazer artisticamente, mas o desafio para mim é sempre tentar pesar pro lado criativo, pro lado artístico, né? Com uma coisa que faça sentido com o que eu quero pulsar no meu trabalho artístico e financeiro, profissional também, nesse sentido, né? Agora você, como compositor, também é bastante gravado, né? Você tem composições... Tem algumas...
Não diria que eu sou muito gravado, mas... Gostaria. Não, eu acho que não. Eu acho que tem algumas cantoras que gravaram, e maior honra, a Alana Moraes, a Paloma Carvalho, que gravaram coisas minhas, ou músicos parceiros que eventualmente gravaram também. A Selminha, a gente não chegou a gravar músicas minhas, mas tem o Estadia que a gente faz no show. Eu acho que isso é um lado a explorar, assim, né? Eu digo, é uma coisa que eu tô procurando trabalhar, aí tem a ver com um outro lado, que eu acho que tem a ver com essa questão da documentação do trabalho, que tem a ver com a gravação do disco também, né? É isso, no final das contas, uma das coisas que faz a gente ser gravado é a gente lançar os trabalhos, né? E tá nas plataformas, tá nos lugares, tá acessível para as pessoas ouvirem, né? Então, o Estadia é um disco que foi lançado em 2016. Lancei uns singles, algumas coisas, né, nesse meio do caminho, mas o que é pouco, acho, né? Assim, eu brinco que, falando de novo daquele gap do processo criativo com o processo de lançamento, né? Eu lembro que quando o Estadia foi lançado em 2016, a música mais recente do disco era de 2012, né? Nossa! E hoje eu tô lançando um disco em 2025 com músicas que eu compus de 2000 até 2018, 2017... E tem muita coisa. Teve uma época que eu estava compondo 30 músicas por ano. Nossa. Então tem muita coisa que tá lá assim, que tipo, as pessoas que estão mais próximas conhecem, né? Porque você vê você tocando às vezes num sarau, vê você tocando ali numa rodinha, ou vai na sua casa, compôs essa música aqui e tal. Mas a obra fica ali, às vezes, escondida, parada, né? Então eu tô nesse processo de lançar o disco, porque eu quero desafogar, acho que daí depois do Tudo é Rarefeito vai vir uma onda de singles, porque eu quero soltar muita coisa, não porque eu quero atender uma demanda de mercado, mas porque eu sinto que tem coisa que eu quero soltar, justamente também para poder estar mais próximo das coisas que eu tô fazendo agora, assim, né? Do tipo, tem muita coisa que tá guardada, que eu não quero que fique guardada mais 6 anos, entendeu? Entendeu? Então, eu quero dar uma atualizada nessa passagem para poder me conectar mais com as coisas que eu tô compondo agora, que eu tô também voltando a compor agora. Chega uma hora e fala assim, eu tô com zilhões de músicas em casa, vou compor mais música pra quê, né? Se você não lança, as pessoas não conhecem, fica lá tipo... Então tem um pouco disso, assim. Caramba! E aí você acha que muitas delas ainda vão continuar assim, não vão... Opa, desculpa, a gente bati aqui. Não vão ser lançadas, vão ficar mais guardadas ou... Não, eu acho que tem algumas, por exemplo, quando eu faço um show solo, né, muitas das coisas que eu tô tocando no show solo, elas já não são músicas do Estadia, né? Tem ali umas 3 músicas do Estadia que eu ainda toco, porque eu acho que sintetizam o trabalho, né, que eu acho que tem que trazer um pouco. Não é um show só de músicas também do Tudo é Rarefeito, né, tipo, porque o próprio disco mesmo, tendo 8 músicas, já não daria um show, né, assim, sozinho. E também tem outras coisas também que, por exemplo, a gente estava falando, né, do que estava lá no Pet Independentes também, que foi lançado, tá nas plataformas, né? Por exemplo, tem ali o Essa Paz, que é uma parceria com o Márcio Policastro, que eu acho que é uma música muito importante, que sintetiza o meu trabalho pós-estadia também, mas que não tá assim, acabou sendo lançado como single por conta da gravação do Pet, né? Mas assim, é uma música que é isso, ela é de 2020, mas que não vai estar no Tudo é Rarefeito, mas que eu acho que é uma música importante do trabalho hoje, diz muito sobre os discursos das coisas que eu tô querendo dizer, como que eu tô pensando música depois do Estadia, mas também é isso, já é uma música de 2020, estamos em 2025. Ontem eu estava compondo uma música, eu falei, olha só que interessante, né? Conversa, mas já não conversa, olha só, né? E aí é uma loucura, né? Nossa! Agora a gente vai falando bastante do Estadia. Vamos fazer um percurso até chegar no Estadia? Bora. Sim. Como que foi sua trajetória antes
desse seu primeiro álbum? Uma boa pergunta. Assim, vamos lá. O Estadia, eu comentei aquela hora, né, que a gente estava falando do disco, que ele foi um disco que eu entendi que era uma oportunidade de, como compositor e intérprete, eu me colocar no desafio de juntar elementos que foram acontecendo na minha formação musical, né? E que eu acho que estavam... Não é que estavam soltos, mas eles precisavam... Tá bom, eles estavam soltos, né? Assim, vamos dizer. Então, vamos falar um pouquinho disso, o que estava solto, né? Eu lá com 13, 15 anos, eu comecei a tocar, então eu era baixista, não tocava violão. Eu tocava violão, mas eu fui virando baixista porque eu tinha um grande amigo que, inclusive, fez a passagem no começo da pandemia, que foi ali o meu mestre, né, um amigo de colégio que me ensinou as primeiras coisas, a gente montou a primeira banda, tal. E a partir dali eu fui começando a pegar gosto com música, muito autodidata, mas a princípio como baixista, porque ele era guitarrista, então para tocar junto ele tocava guitarra, eu tocava baixo, e foi virando meio isso. Só que com o passar do tempo eu fui sacando que a minha onda não era baixo, né, tipo, não porque eu não gosto de baixo, pelo contrário, eu tive voltei a ter experiências recentes com baixo, que eu falei, nossa, eu precisava ter um baixo, porque eu gosto do baixo, né? E acho que isso modificou muito o meu jeito de tocar violão também. Mas essa coisa da autonomia, acho que lá atrás eu falei, cara, com violão eu vou conseguir talvez estar mais conectado com o que eu quero dizer com músico, porque eu vou poder construir a questão da canção mesmo, né? Assim, não que com o baixo não pudesse acontecer, mas naquela época eu não tinha esse vocabulário para entender isso. Então o violão, ele me dizia mais, ele estava mais fácil para eu entender isso, como autodidata mesmo, né? Aí, num determinado momento, falei, bom, quero estudar violão, tal, comecei a estudar violão, mas pensando ainda no violão muito como violonista, adorava Baden-Powell, a coisa do violão brasileiro, né, me puxava muito, já estava começando a conhecer coisas do violão clássico e tal, muito autodidata. Resolvi que eu queria prestar faculdade, fui prestar faculdade, primeiro ano não consegui, segundo ano entrei, fui fazer violão popular na Unicamp. E lá, eu como praticamente esse autodidata, tomei um baita coice, assim, no sentido de nossa, você tá lá numa instituição acadêmica, tá um monte de gente vindo de um monte de formações diferentes, e eu lá. E eu ainda muito com ao mesmo tempo, essa confusão, o que eu quero fazer com esse violão, né? Tipo, eu quero ser instrumentista, não tava nítido pra mim a questão da canção, né, ainda. E nos ambientes universitários, isso é uma coisa que está mudando, eu vejo mudar um pouco mais recentemente. Mas as universidades em música popular, elas em geral são muito voltadas para o instrumental, para o jazz. E, obviamente nada contra. Mas a canção, naquela época, principalmente na Unicamp, não posso falar hoje, mas naquela época eu sinto isso, ela era muito... segmentada aos cantores, né? Então um violonista, ele não estava muito focado em aprender a acompanhar, embora ele faz parte do métier do violonista, né? Mas assim, a formação era muito mais concentrada em você ser um grande instrumentista de jazz, um grande improvisador, um cara que estava dialogando muito mais com a música instrumental do que a canção popular. E aí tinha lá o momento que ele ia acompanhar um cantor, né? Eu, como violonista, senti isso no flow, no meu aprendizado lá. Obviamente não posso falar por todos, mas eu tive muito essa percepção. Tanto que num determinado momento eu percebi que, como violonista, eu falei, cara, eu não quero ser instrumentista. Eu não quero ser o Yamandu. Na época surgiu o Yamandu. Falei, Yamandu. Nossa! Logo depois o Penese entrou no Unicamp. Eu vou ver o Penese tocando no corredor. Eu falei assim, velho, tipo, eu nunca vou chegar nisso. Quer dizer, não é que eu nunca vou chegar, mas para chegar nisso eu vou ter que abdicar hoje, né? Eu já estava lá com uns 20 e poucos. E eles tinham, o Penese era um pouco mais velho, mas o Yamandu tinha, acho que ele é um ano mais novo ou mais velho que eu, sei lá. Mas ele já era o Yamandu. Né? Falo assim, como que eu vou chegar nisso? E sem contar que existia ainda muito aquele pensamento na época do tipo, se com 20 anos, 21, você não é um cara foda. Tem muito isso, pressão, né, velho? Não, essa coisa bem etarista mesmo. E então, muita coisa me levou a entender que também meu caminho não era aquele. E paralelo a isso, fui entendendo que eu tinha mais conexão com a canção. Com compor, com cantar e tocar. Mas
a minha parte do canto, ela estava muito renegada ainda a questão de, sei lá, cantava canto coral, não estava ainda muito conectado com a coisa do intérprete. Então, eu virei um violonista que acompanhava cantoras, acompanhava trabalhos mais na parte de canção. Uhum. Mas esse foi um capítulo, vamos dizer assim. Sei lá, me formei, depois de um tempo mudei para São Paulo e fui sentindo, na medida em que os meus trabalhos acompanhando cantoras no trabalho autoral, que daí elas cantavam as minhas músicas, esses trabalhos foram se desfazendo, eu fui percebendo e falei, cara, eu preciso cantar, eu preciso trabalhar isso. Eu já cantava, mas não era assim, tipo, eu era um violonista que cantava. Falei, não, preciso estudar voz, preciso elaborar isso. E lá para 2007, 2008, eu fui estudar voz, eu entrei na ULM, a antiga ULM que agora virou a EMESP, e peguei justamente nessa transição. E aí eu fui estudar voz como um cantor, né? Eu larguei o violão. Uma boa parte do curso eu não me acompanhava cantando. Nossa, eu ia lá, né? Vamos cantar, vamos fazer aula como cantor. E foi um período muito curioso, até porque como eu tinha vindo da Unicamp, da formação de violão, daí quando eu cheguei na EMESP, tinha amigo meu da faculdade que estava dando aula na EMESP. Aí o cara olhava e falava, o que você está fazendo aqui? Né? Como aluno, né? Tipo, você é graduado em música popular, você está fazendo... Mas é isso, você tem que estudar voz, tem que aprender, né? Eu me joguei nesse processo mesmo, porque eu achava que era isso, existiam muitas deficiências na minha formação que eu achava que eu tinha que suprir. Então fui estudar voz, entrar nesse processo da voz. Aí ficou o violonista, o cantor. E no final desse processo foi a hora que eu comecei a falar, tá, agora como é que eu junto os dois, né? Como é que eu pego esse violonista que, beleza, não fui ser instrumentista, mas pô, estudei, né? Tipo, posso fazer coisas com violão que não vou tocar que nem o Yamandu, mas eu posso fazer mais do que um chá com pão no violão, porque eu estudei para fazer isso, tá? E nada contra o chá com pão, né? Mas você vai ganhando vocabulário, né? Mas eu conseguia fazer isso no violão, conseguia estudar voz. Agora, eu precisava entender como juntar as duas coisas, porque também existe um senso na música brasileira, de você ver, a gente tá acostumado, sei lá, a ver Gilberto Gil cantando, ver João Bosco, e as pessoas falam, nossa, é fácil tocar violão e voz, né? Não que, obviamente, que eles fazem encantador e todo mundo se encanta, mas cria um falso imaginário que se você toca e canta, é só você pegar um violão e sair tocando e cantando, que se você estudar um pouquinho, você vai ser que nem o Gilberto Gil. E não é bem assim, né? A coisa é muito maior, né? Então, óbvio que existem pessoas muito talentosas, e que conseguem fazer isso com muita facilidade. Mas, para mim, foi um percurso, vem sendo até então, né? Um percurso de uma construção de um trabalho, que você tem que estudar violão, estudar voz, estudar a junção das duas coisas. Nossa, O Estadia, ele veio nesse lugar, né? O primeiro arranjo que eu fiz do Estadia foi justamente a música Estadia. Que não era nesse arranjo quando a gente compôs, eu, a Bruna, o Peter e a Marília. Era uma música, quase uma valsa, né? Assim, tocada meio no chá com pão. E aí eu montei um arranjo do violão e falei, cara, é esse o arranjo. Aí eu preciso cantar junto com esse arranjo. E eu não tinha, apesar de cantar, apesar de tocar, fazer as duas coisas juntas era um desafio. Então, bom, preciso estudar para fazer isso aqui acontecer. E é isso que eu vou fazer. Aí eu falei, bom, o meu disco, ele tem que ser um disco que eu faço as músicas desse jeito e que o próprio processo de compor e cantar e tocar as músicas vai me fazer estudar e crescer para conseguir tocar e cantar essas músicas. E eu vou me jogar nesse processo. E aí foi trançado de arrasto, que é muito mais difícil tocar e cantar que Estadia. Então, isso que eu ia falar. E aí foram entrando outras coisas. E esse foi o processo do Estadia. Estadia. Lembra? Já falamos para ele, né? Já entregamos pontos. Estávamos no show da Selma Fernandes. A Selma Fernandes chama... O Daniel Conte está no show inteiro, né? Então está acompanhando ela. Mas de repente ele vem como um feat, uma participação e tal. Não, vamos tocar a música dele, Estadia. E as caras na hora, a gente se entortando.
Deu uma olhada pro Juscelino, ele deu uma olhada pra minha cara e falou assim, aí tem coisa. Cara, que música maravilhosa. Ah, obrigado. Daquela que você fica... Eu fico com raiva e inveja, né? Falar, por que eu não fiz essa? Estadia Belíssima. tem uma história tão Estadia é bom. Estadia eu acho que é daquelas músicas que acho que todo compositor tem a sua música que ela fala assim, bom, isso aqui eu vou tocar minha vida inteira, né? Porque ela bate num lugar muito pessoal meu, apesar de ser acho que uma das composições mais coletivas que eu fiz parte, né? Não dá pra dizer que é uma música minha, Sim. apesar de que todos os outros compositores falam, essa música é praticamente só porque de todos os compositores, praticamente só eu toco e canto ela, né? Mas foi a história dela, ela é muito curiosa porque foi assim, eu morava num apartamento lá na Saúde e a gente tava num grupo de amigos em casa confraternizando. Aí tava eu, a Bruna, o Peter, a Marília, que são os parceiros da música, e tinham mais algumas 2 pessoas. Na época, a Bruna era menor de idade e ela estava lá com a gente. Não estávamos fazendo nada de errado, né? Mas ela estava lá sob a tutoria de um outro amigo nosso, que num determinado momento se desentendeu com a Bruna e a gente estava compondo uma outra música. Era outra música que a gente estava fazendo. Outra coisa. E a gente tá lá compondo, todo mundo feliz. De repente rolou uma treta. O cara se desentendeu com a Bruna. Eu vou embora. E foi embora. Acabou o clima. Acabou a história, assim. Todo mundo assim, a Bruna começou a chorar. Todo mundo assim, pô, que chato, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí um puxou o violão, começou a tocar um outro negócio. Outro não sei o que, não sei o que. A gente compôs Estadia. É uma das coisas mais loucas, né? Porque eu não faço ideia da outra música que a gente tá com. Quer dizer, se eu for nos meus arquivinhos lá, eu tenho tudo arquivado. Eu consigo lembrar qual que era a música. Mas essa loucura, né? Do tipo, esse cara que foi embora, ele não é compositor da música também? Porque se ele não tivesse ido embora, se não tivesse rolado essa treta, essa música existiria? Nossa! Né? Eu sou desse tipo de pessoa que fica se perguntando essas coisas. Porque é isso. E olha aí, essa situação disparou a música acho que é mais importante do meu trabalho, né? Que disparou outras coisas, que disparou o arranjo que eu fiz, que disparou o meu interesse de fazer achar, nossa, é meu disco, nossa, é isso que eu vou me jogar. E, tipo, ela me modificou por completo, assim, né? Tipo, no sentido de, tipo, é o que direcionou minha vida, assim. Eu falo, essa briga que aconteceu por conta de uma outra música que eu não faço a menor ideia. De repente, gerou um disparador que fez toda a minha trajetória comigo, né? Com o meu processo criativo, com as coisas que eu queria estudar, com o que eu queria dizer. Muito louco. Eu acho isso muito louco. Mas enfim. Caramba, cara. Maravilhosa. Nossa. Carlinha. Provavelmente vocês já ouviram, né? Não sei se já ouviram ou se vão ouvir. Mas vamos ver que disposição vai estar aqui. A gente combinou com ele que ele ia tocar. A gente sempre faz 3 músicas. A gente falou, por favor, se você quiser tocar Estadia, a gente deixa. Gente, vai ser um esforço muito grande tocar Estadia. Nossa. Tá bom, vai. Só dessa vez. Pode mandar, pode mandar. Ok. Daniel Conte. Mande. O que você acha da música brasileira hoje? Uau! Olha, preciso dar um podcast. Agora vai começar a entrevista. Eu acho que a música brasileira, ela vai muito bem. Eu acho que uma coisa que a gente nunca precisou se preocupar é com a qualidade do que é produzido aqui, né? Eu acho que existe muitas falas de senso comum, e sempre existiram, acho que sempre existirão, essa ideia de que a música brasileira não existem mais compositores como antigamente, né? E a gente está vivendo uma fase, né? Um momento muito louco da cultura brasileira, que é muitos dos medalhões, dos grandes nomes, Rita Lee, e a gente está vendo muitos desses nomes envelhecendo, né? O Caetano, Gil, Milton, João Bosco, Djavan, e
eventualmente, em algum momento, essas pessoas vão partir. Sim. Algumas delas já partiram e outras vão seguir partindo, né? E acho que a gente se vê num lugar de pensar que, nossa, mas o que vai acontecer com a música brasileira, né? E eu acho que essa pergunta ela só surge na cabeça de quem não está acostumado a procurar, né? Porque eu acho que existem muitas pessoas, né? Eu não estou, obviamente, puxando a sardinha para o meu lado. Eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer que eu, como trabalho com isso, como estou imerso, eu vejo tanta gente boa, eu vejo tantos compositoras incríveis, não só compositores e compositoras incríveis, instrumentistas, intérpretes, e muito desse processo foi gerando também, por conta desses artistas que a gente tanto admira, cantautores, né, pessoas muito autônomas do seu som, né, que sobem no palco, tocam, cantam, compõem pra caralho, desculpa. Pra caralho! Né? E que não são conhecidas, né? E não são conhecidas. E uma das coisas mais cruéis do mercado fonográfico, do mercado musical, é fazer parecer que é incompetência do artista. Parece que é o artista que tá fazendo sempre alguma coisa errada, né? Tipo, o artista que não sabe lançar o trabalho, é o artista que não sabe fazer ele que não é ruim de mídia social, é ele que não sabe vender o show, é ele que não sabe fazer o disco. E eu acho que não. A gente tem um mercado que ele não comporta o volume de fluxo e não está muito menos preocupado com renovação. Né? A gente cria, como artista, uma ideia de que o mercado está preocupado em renovar. Né? Está comprometido com isso. Né? Não, porque o mercado, as casas de show, as gravadoras, né, estão preocupadas em encontrar novos nomes. Não, elas não estão preocupadas em encontrar novos nomes. Ou que estão fazendo coisas novas. Estão preocupadas em ganhar dinheiro. É uma preocupação capitalista. Se isso vem de novos nomes fazendo novos sons, é uma coisa. Mas, por exemplo, um dado interessante é ver que existe muita releitura, né? A gente vê muita coisa, muitos projetos bombando de releituras, de pessoas fazendo shows com releituras, e também nada contra. O que eu quero dizer é que não existe um comprometimento... existe um falso senso de que existe um comprometimento com renovação que não existe. Mas os novos artistas, as novas vanguardas, ou as pessoas que estão procurando pensar novas formas de fazer, ou independente de estarem procurando novas formas, estão fazendo sons interessantes, relevantes, coisas discutindo sociedade, discutindo atualidades, né, de formas que não estão ali preocupados em bombar no Instagram, bombar no TikTok ou bombar... Né, mas que estão fazendo também nada contra quem está fazendo isso, mas eu estou falando de uma forma geral. Existem muitos artistas interessantes fazendo isso. Só que não estão na evidência, não estão na mira. Eu vejo isso acontecendo muito desde quando eu comecei a tocar. Hoje eu vejo, daí você vai para... para os saraus, você vai ali para rolês, tipo, você vai pro Tranquilo, você vai em casas de shows que estão acontecendo, shows autorais, você vai em encontros, né, que isso acontece, e você vê gente, toda semana você encontra gente boa fazendo coisa boa, mas que não é conhecida, né? Então a chave não é onde estão, a música brasileira está morrendo, tá? Como que ela tá ótima. A chave que a gente tem que entender é como que a gente faz para que isso chegue, né? Isso se propague. Não que tem que ser dominado porque fica parecendo também que é um discurso anti-releitura, ou só tem que surgir Tom Jobim, só tem que surgir Elis Regina. Não, cara, sempre teve artistas, né, que estão mais comprometidos com isso, mais comprometidos com aquilo. Mas teve um momento, um dos grandes pontos-chave da música brasileira, essa música brasileira que talvez a gente esteja falando, é que num determinado momento o mercado olhou um pouco mais para isso, né? De uma forma que, o cara ganhava um festival de música, ele era contratado por uma gravadora, ia para o jornal, ia para a mídia, as pessoas conheciam e se encantavam pelo Milton Nascimento. Entendeu? Se eu te falar que até hoje existem festivais, mais de 50 anos existem esses festivais no Brasil hoje, com mais de 50 anos. Que política pública de cultura você conhece
particular, que seja, que tem 50 anos, quase 60 anos de existência ininterrupta. E existem festivais diversos de canção pelo Brasil, existe um circuito enorme. Só que ele não se comunica mais com a mídia. Ele não sai na Globo. O cara que ganha um festival, ele ganha um prêmio em dinheiro, mas ele não vai para uma gravadora, não tem apoio nenhum para lançar um trabalho. Então ele ganha um festival e morre ali. Então tem muita gente boa fazendo música no Brasil inteiro. Mas como que a gente resolve esse gap, né? Assim, essas pessoas que existem e que são desconhecidas, por que elas não chegam, né? E eu não acho que isso é culpa dos artistas. Isso é uma das coisas que eu fico mais ensandecido nas discussões de mercado cultural, porque você ouve influenciadores falando, você ouve produtores falando, porque o artista não sabe se vender, porque eu falava, velho, eu também não sou a favor de que o artista não tem que se comunicar com isso, mas simplesmente jogar a culpa no artista como aquela pessoa que tá sempre fazendo errado, cara, eu tô de saco cheio de ver isso acontecer. Tipo, mano, artistas estão fazendo coisa errada porque não tem um jeito certo de fazer pra começar, né? Um jeito, né? Não tem dois, não tem três. Tipo, existe muita sorte, existe uma vontade de fazer certo, mas principalmente não existe por parte do mercado nenhum comprometimento com renovação e nenhum comprometimento com entender que o próprio mercado ele é insuficiente, ele não resolve, não tem como abarcar esse lugar todo, né? Enfim, não sei se eu respondi, né? Respondeu sim. E olha, é bem por aí mesmo, né? Com certeza. É bem por aí mesmo. Daniel Conte, muito obrigado, meu irmão. Obrigado a vocês. Sensacional. Obrigado a vocês, foi um prazer. Trabalho fantástico, com uma canção nos fisgou. Olha a moda antiga. A moda antiga, lembra quando você comprava o disco por causa da canção e tal? Aí depois você encontrava o trabalho. Nossa, que trabalho sensacional. Aconteceu igual. Fomos ouvir Daniel Conte e falamos, nossa, temos que chamar esse cara. Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que tarde gostosa conversando com vocês. Que a gente possa fazer isso mais vezes. Venha. Fora desses microfones também. Sensacional. Tomando uma cervejinha. Vamos sim. Não? Quer finalizar? Já quero. Já quer tomar cervejinha? Bora. Vamos marcar, vamos. Obrigada, Daniel, pela presença. Obrigado foi uma delícia o bate-papo aqui. Fluiu, que foi uma maravilha. Que bom. Você aí, muito obrigada pela sua audiência. Não se esquece de curtir, de compartilhar, de comentar. Considere ser membro do canal também, se puder ajudar a gente. E até a próxima. Até. Até.